Muito boa tarde, seja bem-vindo às notícias CM. Começo com o alerta CM. O caso Maddie McCann pode ser reaberto pela Polícia Judiciária. É um alerta CM que adiantamos desde já. Em estúdio é meu convidado Eduardo Damas, diretor adjunto do Correio da Manhã. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Desenvolvimentos no caso Maddie. Bom, no essencial, o que nós sabemos é que a Polícia Judiciária pretende reabrir o caso do desaparecimento de menor inglesa, Maddie McCann, e que o terá requerido ao Ministério Público, que é quem tem a autoridade formal para reabrir o processo. Penso que isto resulta do facto, a informação que temos vai nesse sentido, depois de um trabalho de cerca de 2 anos em que a PJ fez, através de uma equipa constituída no Porto, na diretoria do Porto, fez uma espécie de sindicância, digamos assim, à investigação feita e concluiu pela necessidade de aprofundar uma pista que aponta para a tese do rapto. Isto, de facto, é um desenvolvimento a concretizar-se, é um desenvolvimento extraordinário. Surpreendente, não é? Exato. Eduardo, mas terá a ver com estas novidades, nomeadamente, consegues encontrar alguma ligação da PJ agora dar conta desta vontade de reabrir o processo, quando ainda há poucos dias nós ouvimos era a falar de um programa especial na BBC e da Polícia Britânica, também existindo neste caso? Não, segundo, isto é um trabalho de investigação feito pela jornalista Tânia Laranja e por mim, e segundo julgamos saber, esta eventual reabertura do processo não tem nada a ver com a investigação inglesa, ou seja, resulta nem com a investigação inglesa, nem com esses factos que, mais ou menos ligados a diligências feitas pelo casal e pela sua estrutura organizativa em relação à questão de um raptor e da procura da criança. Este desenvolvimento está sobretudo e diretamente relacionado com o trabalho, no fundo, de análise que foi desenvolvida por uma equipa de 5, 6 pessoas, dirigida por uma inspetora do Porto, nos últimos 2 anos, em que foram, digamos, testadas uma série de diligências realizadas na época e analisado todo o material recolhido, e foi muito abundante todos os indícios recolhidos, quer num cenário, quer no outro, ou seja, quer no cenário de ter havido um acidente no apartamento e a criança ter morrido na sequência disso, ou quer no cenário do rapto. E, portanto, na distância, com maior distanciamento em relação aos acontecimentos, esta equipa de investigação, e sobretudo não estando diretamente ligada à investigação inicial, olhou com certeza com um outro ar e com outra frieza para os indícios recolhidos à época e concluiu que é necessário aprofundar uma pista relacionada com essa hipótese de ter havido ali um rapto. A questão do rapto colocou-se inicialmente logo na investigação e sobretudo pelo depoimento de uma das pessoas que estava no grupo de turistas ingleses, de uma das amigas do casal, que disse ter visto um homem que identificou em traços gerais, fez um retrato de robô, com uma criança. Isso foi, de alguma forma, despistado inicialmente e a credibilidade desse testemunho foi muito atacado, muito afetado na altura, porque havia um engano sucessivo em vários traços, quer fisionómicos, quer em relação às horas e ao local. E, portanto, penso que não terá nada a ver, este desenvolvimento não terá nada a ver com isso. Depois há o outro cenário que agora foi colocado pela polícia inglesa, que é um cenário que também foi investigado na altura, que é a tese que aponta para um outro homem, não a mesma situação, e a horas diferentes, ter levado uma criança ao colo a caminho do mar. Recordo que na altura houve uma testemunha, uma família irlandesa que se cruzou com esse homem e que mais tarde veio identificar essa pessoa como o pai de Maddie, que seria a pessoa que levaria a criança nos braços. Agora, na investigação inglesa, essa tese surge de novo, mas com um retrato de robô construído na base de algumas semelhanças, de alguém com algumas semelhanças físicas a Jerry McCann, mas não sendo Jerry McCann, obviamente. E, portanto, essa é, digamos, a pista inglesa. Eu presumo que este desenvolvimento na componente portuguesa da investigação nada tem a ver nem com a primeira situação, nem com a segunda. Eduardo, falavas deste trabalho de investigação que está a ser levado pela PJ do Porto durante 2 anos. Neste tipo de casos, muitas vezes são estes intervalos de tempo que
podem ajudar ao desfecho da investigação? Eu pergunto isto porque a opinião pública em Portugal tem a ideia, de acordo com o trabalho que foi feito por cá, que era um caso arrumado. Sim, de acordo sobretudo com a evolução que a investigação teve, ou seja, com a constituição de arguidos dos pais por homicídio e por negligência, ou seja, isto quer dizer que a PJ entendeu que tinha recolhido indícios que apontavam para ter acontecido um acidente dentro do apartamento e a criança ter morrido e depois ter havido um processo de ocultação de cadáver. Portanto, essa hipótese foi a hipótese que conduziu à constituição dos pais como arguidos. Não foi uma hipótese colhida pelo Ministério Público à época, que veio mais tarde a arquivar o processo. Depois houve uma primeira sindicância, digamos assim, facilitando a linguagem, em relação a essa investigação, que foi quando o inspetor Gonçalo Amaral saiu do processo e foi nomeado uma nova equipa liderada pelo inspetor Paulo Rebelo, que chegou lá, analisou os indícios, recolheu impressões digitais, analisou documentos, câmaras de cassetes de videovigilância, etc., recolhidos em vários pontos, e concluiu, reforçou a tese do arquivamento, abandonando a tese do homicídio por negligência. A reabertura do processo agora, em abstrato, colocaria a hipótese, não delimitaria muito o âmbito, ou seja, à partida não comporta essa lógica de limitação do âmbito do processo, ou seja, pode recolocar a questão de se investigar a tese então arquivada. Nada disso está fora de cenário. Agora, na verdade, porém, esta reabertura é muito determinada, muito balizada por indícios portanto, novos, em princípio, de que possa ter ocorrido ali um rapto. Portanto, não é de prever que a tese do homicídio, digamos assim, venha de novo a ser repecada. Agora, e nessa perspectiva, como tu disseste há pouco, para a opinião pública portuguesa, isso era um caso arrumado, digamos assim, nessa perspectiva. Agora, a tese do rapto foi sempre uma tese muito alimentada, nunca largada pelos pais, que fizeram uma enorme campanha, uma enorme pressão mediática, compreensível, digo isto no bom sentido, para procurar um raptor. Houve dezenas, centenas de avistamentos da criança em vários pontos do mundo. Isso, de alguma forma, do meu ponto de vista, caricaturizou um bocadinho essa busca que tinha que ser objetiva, racional e em função de meios que não deveriam depender inteiramente do fundo privado constituído pela família McCann com base em donativos, mas dos meios públicos de um dos dois ou dos dois países envolvidos. Mas, no caso concreto, tendo sido arquivada a investigação cá, seria muito o Reino Unido que teria essa incumbência dada à nacionalidade dos McCann. E, no fundo, eu sinto que é isso que está a acontecer. Ou seja, em Inglaterra houve um reativar do caso por muita pressão da família e por pressão política, por opção política do próprio Primeiro-Ministro Cameron, que determinou, no fundo, uma espécie de reabertura do caso em Inglaterra e na perspectiva do rapto, e isso obrigou, digamos assim, uma força policial, no caso a força policial inglesa, a organizar-se no sentido de perseguir a pista do rapto. E isso, de alguma forma, é aquilo a que estamos a assistir, quer na dimensão inglesa, que articula muito com a perspectiva inicial da família em relação à tese que construiu do rapto, não é? Nomeadamente àquela situação em concreto da pessoa que ia com uma criança ao colo para o mar, sendo que aqui a diferença é que há uma testemunha que diz que é o pai e a investigação inglesa não vai nesse sentido. E depois cá, agora, com este avanço e com esta reabertura, também em função de uma ideia e de uma pista de rapto. Eu recordo que cá, eu não sei, mas uma das questões que na altura se discutiu, em 2007 e 2008, em relação à possibilidade de rapto, e muito deste trabalho foi feito na altura, tem muito a ver com o facto de o Algarve ser considerado, digamos, do ponto de vista policial, uma zona de risco em relação ou pelo menos uma zona atrativa para algumas redes de pedofilia internacionais, porque é uma zona turística, onde há muitas crianças em determinadas épocas do ano, ou adolescentes, também, antes da idade da adolescência, e, portanto, na altura foi rastreada a presença ocasional e também a presença habitual, por terem residência no local, de cerca de uma vintena de pessoas com cadastro, com antecedentes criminais, digamos assim, por crimes sexuais. Esse trabalho, genericamente, foi feito pela investigação portuguesa. Agora,
provável que, dada a forma como o processo rapidamente evoluiu para a tese do homicídio, esse trabalho não ter sido feito com a profundidade exigível e que está no fundo é esse o trabalho que tem sido feito nos últimos 2 anos. Portanto, ou seja, para a polícia no fundo, nestes 2 anos, provavelmente tem vindo a olhar para muitas dessas identidades, muitas dessas vidas de pessoas, sobretudo, estou a pensar eram sobretudo cidadãos, eram sobretudo de pessoas de nacionalidade inglesa e havia mais uma ou 2 nacionalidades portanto, agora chegou o momento de aprofundar de outra forma, que não apenas a análise fria da documentação, essas pistas. Ora, para fazer isso de uma forma clássica em termos de investigação criminal, o processo tem que ser reaberto. Se só agora chegou à emissão da CMTV, saiba que estamos a avançar com um alerta CM, que tem a ver com o caso Mehdi. Há novidades, até porque a Polícia Judiciária tem a vontade de reabrir o processo. E essa reabertura pode estar por horas, pode estar por dias, mas é quase certa. Uma notícia avançada aqui em primeira mão pela CMTV.